E esses são os três fundos imobiliários que eu estou comprando cada vez mais. Estou aproveitando essa queda generalizada nos fundos imobiliários que está tendo para aumentar a minha posição neles cada vez mais. Então, todo mês que passa, basicamente eu estou comprando eles. Então, eles estão super bem descontados e se fosse em qualquer outro momento, eu não conseguiria estar comprando eles a este preço. Então, estou aproveitando o momento para encher realmente o carrinho deles, porque além de eles ser bons pagadores de dividendos, eles têm uma excelente gestão, o que faz que as pessoas que tenham essas cotas, mesmo com elas se desvalorizando, as pessoas não vendem. Então é muito raro você conseguir comprar esses tipos de fundo com esse nível de qualidade e com um desconto. Então eu estou aproveitando este momento. Então, se você quer saber quais são esses três fundos, vem comigo. E o primeiro fundo que eu estou comprando é o LVBI. É um fundo imobiliário do setor logístico. Hoje ele está custando cerca de R$ 93. Só que se você olhar para o passado, ele já custou ali na casa de mais de R$ 142, tá? Então hoje ele está com um desconto absurdo. Mas Gabriel, como que você sabe que esse fundo está com um desconto? Quando você acessa algum site ali que você consegue ver o seu PVP logo de cara, como é aqui no caso do Fundo Explorer, você vê que hoje ele tem um PVP de 0,81. Então, hoje, nesse exato momento, ele está sendo negociado a um desconto de quase 19% ao seu valor justo. Fora de que ele tem uma excelente liquidez diária, tem um bom dividendo yield e é grande, então não é um fundo pequeno. Hoje, ele contém mais de 10 prédios no seu portfólio, então ele tem uma grande diversificação, tanto de cliente, como diversificação geográfica, como diversificação também dos seus contratos com seus inquilinos. Então é um excelente fundo e está com um mega desconto. E só para vocês terem uma ideia, o LVBI11 ele sempre pagou bons dividendos. Ele está com um acumulado nos seus últimos 12 meses de 9,5% de yield, que é um excelente dividendo. Então tem muito fundo imobiliário que não está conseguindo pagar isso. E o melhor, ele é um fundo imobiliário que tem uma certa constância no seu pagamento de dividendo. Então você acaba observando aqui, ó, que ele pagava 71 centavos por cota, 72, 74, 75. Então ele acaba não oscilando tanto assim o seu pagamento de dividendo. Então eu gosto demais desse fundo e estou comprando cada vez mais. Muito provavelmente o meu próximo aporte vai ser muito focado nele e no meu segundo fundo imobiliário que eu vou estar falando para vocês. E só para deixar aqui um gostinho de quero mais, vou estar mostrando um pedacinho do relatório do LVBI, tá? Então o LVBI, ele tem aqui uma alocação muito diversificada, tanto de território aqui no Brasil, como por inquilino, como ali dos seus inquilinos, dos seus setores que eles atuam. Então, a maior parte é do setor logístico, porém também tem de e-commerce, tem de varejo, tem bebidas. E ele também tem aqui a sua parte de alocação por indexador da sua receita que ele recebe, IGPM e IPCA. Então, ele acaba se beneficiando tanto com a alta do IPCA, tanto como a alta do IGPM, porque ele vai reajustar os seus contratos para os seus inquilinos baseado nesses indexadores. Então é um excelente fundo, gosto demais dele e estou comprando ele. Fora que ele está com um bom desconto quando a gente olha para o seu valor patrimonial ali, seu PVP. E esse segundo está sendo ultimamente o meu queridinho. Quando você começa a olhar para o histórico dele, é aquele fundo imobiliário impecável. É aquele fundo imobiliário que ele sempre é negociado muito acima do seu valor patrimonial. Então, se não fosse nesse exato momento aqui no Brasil que todos os fundos imobiliários estão caindo muito difícil eu conseguiria comprar ele com um desconto ou então bem próximo do seu valor patrimonial. Porque quando o fundo ele é bem gerido, bem administrado, não tem ali maracutaia da gestora, não passa os cotistas para trás, tenta ali deixar logo ali o seu relatório gerencial mais claro possível, as pessoas simplesmente compram esses fundos imobiliários e esquece, elas não vendem. Vai passar de herança para pai para filho, então isso vai continuar. E esses fundos, infelizmente, você não consegue sair comprando ele a qualquer preço, porque eles costumam ser negociados muito acima do seu valor patrimonial. E eu estou falando do HGRU11, tá? Que é o da Cash ali, só que focado na parte de renda urbana.
hoje está custando cerca de R$ 115 por cota. Porém, quando você olha aqui para o seu valor aqui nos últimos 5 anos, você vê que ele já foi negociado a 140, 138 ali, a R$ 141. Então, vários momentos ele estava sendo negociado muito caro. Então, por mais que ele tenha recuperado um pouco ali desde a sua queda mínima ali na casa dos seus R$ 100, ele ainda está com desconto, principalmente quando a gente olha para o seu indicador de PVP. Ele tem uma excelente liquidez diária, porque é aquele fundo assim, olha, é impecável quando você vai olhar para o seu relatório gerencial. Ele tem um bom dividendo yield, tem um patrimônio líquido gigantesco que acaba trazendo uma diversificação muito grande para o fundo, e isso acaba trazendo uma segurança maior para quem está pensando em comprar ele. E um outro ponto, muito fundo imobiliário nasce muito bem feito ali, nasce com uma gestão muito boa, porém quando começa a crescer, parece que a gestora ali começa a perder ali, realmente o rumo do fundo que ele está tomando. Então não acontece no caso do HGR11. Tanto que toda vez que tem emissão, é emissões super bem feitas, é emissões super bem casadas, é um fundo que é bem administrado. Então, esse fundo realmente é um fundo que eu gosto muito. E hoje ele está com um desconto de apenas 6%, mas mesmo assim eu vou estar comprando ele, porque esse desconto não é sempre que a gente vê ele. E quando a gente fala da Cash ali, da gestora, é uma enorme gestora aqui no Brasil. Então todos os seus fundos são muito conhecidos e bem administrados, tanto como HGLG, HGPO. Então são fundos muito antigos aqui na bolsa e super bem administrados. Basicamente a velha guarda dá de lavada nos novos fundos que estão aparecendo. Tem um dividendo aqui do HGRU de R$ 2 que foi em dezembro do ano de 2022, tá? Só que o que aconteceu? Teve uma venda ali de alguns imóveis. Então aí isso acaba acontecendo muito em fundos imobiliários que compram o imóvel, cuidam muito bem dele e simplesmente o inquilino resolve comprar esse imóvel do fundo. Então pode acontecer e acontece quando os imóveis são bem cuidados, são imóveis de qualidade e são bons inquilinos. Então acontece demais isso. E só mostrando aqui um pedacinho do relatório do HGRU. O relatório do HGRU é muito simples de se entender, super dinâmico, não é uma leitura chata e maçante e sempre leio o comentário do gestor, é um gestor que eu admiro demais. E aqui tem uma rentabilidade comparando o HGRU, o IFIX e o CDI bruto. O CDI bruto, para quem não sabe, é simplesmente a conta lá do Nubank, a conta aí que rende 100% do CDI do Banco Inter, C6. Então é esse CDI bruto. E quando você olha aqui para o HGRU, você vê que desde a sua criação ele não dá ali um pequeno ganho em cima do CDI e nem do IFIX. Ele dá um banho nos dois. Se você juntar tanto o CDI como o IFIX, o ganho dos dois ainda assim não consegue atingir o retorno do HGRU. Então acontece demais. Fundos que são bem administrados a longo prazo dá muito retorno para o cotista. Então eu vou estar enchendo o meu carrinho desses fundos, porque vale muito a pena você comprar, principalmente pensando a longo prazo. E eu gosto demais do HGRU. Ele vem fazendo um excelente trabalho e muito provavelmente ele continue fazendo um excelente trabalho. E o terceiro fundo imobiliário que eu vou estar falando é o da Quineia. A Quineia aqui tem um braço ali do Itaú, que é o Itaú é dono da Quineia ali na teoria, porém ele acaba tendo uma parte ali bastante independente para atuar no mercado imobiliário aqui no Brasil. E a Quineia é simplesmente uma das gestoras mais fabulosas, porque é emissão muito bem casada, são taxas controladas, são fundos imobiliários que têm um longo histórico aqui no Brasil. Tanto que se você olhar para o preço do KNCR11, você vai acabar percebendo que ele tem uma oscilação mínima. Então, mesmo o fundo sendo criado lá no ano de 2012, ele já chegou a ser negociado a 110, 115 reais, porém hoje ele está a 98. Então, esses fundos com esse nível de qualidade é muito raro você conseguir comprar abaixo do seu valor patrimonial. Então, nesse exato momento está tendo uma oportunidade para eu comprar e eu vou acabar aproveitando essas oportunidades, porque são bons fundos imobiliários. Quando a gente olha aqui para o seu PVP, como eu já disse, ele está com desconto de apenas 2%. Tem uma liquidez diária gigantesca, um excelente rendimento, principalmente que o KNCRI está muito atrelado
ao indicador do CDI. Então ele tem CDI mais 2,53 ali, se não estou enganado, quando a gente abriu o seu relatório gerencial. E o que que acontece? O CDI no passado ali no ano de 2019, 2020 estava muito baixo. E mesmo assim, a cota do miserável aqui do KNCR não caía, porque quem tem as cotas desse fundo simplesmente não vende, porque é um excelente fundo. Tanto que o seu patrimônio líquido hoje é um dos maiores da bolsa, de quase 6 bilhões. E esse aqui é o dividendo do KNCR11, tá? Então, se você acabar observando, ele sempre foi um fundo imobiliário que atua no setor de recebíveis, só que não são qualquer recebíveis, são recebíveis de qualidade. Então, o fundo quase nunca tem ali problema de calote, quase nunca tem problema ali com seus devedores. Então é um fundo muito bem administrado. E por ele não ter taxas absurdas, como a gente já viu em alguns outros fundos imobiliários, ele acaba tendo ali uma certa irregularidade nos seus dividendos. E o porquê que isso acontece? Como ele é muito atrelado ao CDI, quando o CDI começa a subir mais, ele começa a pagar muito bem. Quando o CDI cai, ele começa a pagar menos. Tanto que teve mês aqui que ele chegou a pagar 25, 23 centavos por cota. Mas isso é motivo para você vender? Não. Por quê? Não é porque o fundo está pagando pouco naquele mês, porque ele está com problema. E isso a gente consegue ver muito bem no caso do KNCR11. Porque ele tinha 100% do seu patrimônio atrelado ao CDI. Então, quando o CDI não está ali nas suas alturas, que nem a gente está vendo agora, ele vai estar pagando pouco. Então, isso é algo natural. Então, mesmo aqui nessa época aqui, tá? Ele pagando 25, 30 centavos por cota, o KNCRI não caía a sua cota, tá? Então, fundo imobiliário que é bem administrado, as cotas não despencam, tá? Então, se você tá vendo um fundo imobiliário caindo 20, 30, 40, 50%, é porque realmente tem algum problema. É porque realmente ali tem alguma coisa que não passa segurança para o cotista. Então, esses fundos imobiliários que a gente viu, a gente vê que tem um certo desconto ali porque o mercado está em queda, mas mesmo assim eles possuem ali um valor maior do que comparado aos seus pares ali. Porque são fundos antigos e que dão um excelente retorno e são muito bem administrados. Então é isso aí. Se vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e até a próxima, hein?